Boa tarde, eu sou Manuel Alves e você acompanha agora o ABCD Net News Entrevista, segunda edição. Casos criminais cada vez mais vêm sendo expostos na mídia, tal como o último caso em que um vigia de um banco privado atirou num cliente em São Bernardo do Campo. Isso faz com que a população reflita mais sobre nosso sistema penal. E agora, para falar sobre o assunto, o ABCD Net News Entrevista recebe o advogado especialista em crimes, melhor em direito criminal, o Dr. Rafael Ferraccioli. Doutor Rafael, boa tarde, tudo bem com o senhor? É um prazer o senhor aqui. Boa tarde, igualmente, estar mais uma vez aqui, prestigiando os trabalhos. Eu agradeço muito, eu sei que o senhor é um advogado bem conceituado, criminalista. Mas, doutor, essa semana aqui na mídia, foi começamos na segunda-feira, né? Foi esse bárbaro crime no Banco Vigia que fez esse tipo de situação, que parece-me, que só para relembrar o caso que nós já falamos, o que acontece? Um suposto cliente, ele foi ao banco na sexta-feira, não conseguiu entrar, o sistema guarda ele, tiveram um bate-boca, um arranca-rabo, como a gente diz popularmente, e o cara voltou na segunda-feira para tirar satisfação e com uma menção aí, de uma forma abrupta, foi desferido, aí foi dado tiros aí no cliente. Então essa situação que aconteceu, que todos os jornais noticiaram, nós também aqui noticiamos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse caso aí, doutor Rafael. Infelizmente, uma grande tragédia, já não é a primeira vez que isso ocorre. Parece que nos últimos 2 anos aí é o quinto caso parecido, quinto caso similar. Mas graças a Deus foi filmado toda a cena. Tenho certeza aí que a defesa daquele pobre vigia vai saber utilizar aí em prol aí da defesa, em prol de trazer a verdade aí do que realmente aconteceu. Que na verdade eu acho que o vigilante é a grande vítima dessa história aí, que estava trabalhando, estava tranquilo e acabou. Nenhum de nós está blindado aí de cometer um homicídio. Talvez outros crimes, certamente ninguém cometa, mas o crime de homicídio é um crime complicado, tanto que ele tem um tratamento diferenciado, ele é julgado pelo povo, é julgado pelo conselho de sentença. Então, eu entendo, nesse caso aí, mais uma tragédia, infelizmente, mas tudo vai dar certo no final. Doutor, o Código Penal é muito claro, olha aqui, o Código Penal é muito claro na situação. Artigo 121 diz: matar alguém é crime, pena, né? Eu pergunto para o senhor, mas mesmo assim, por mais nervoso, eu não estou aqui fazendo advogado nem de acusação nem de defesa, estamos aqui só batendo um papo, intermediando com o especialista, o doutor Rafael, né, o Ferraccioli, advogado criminalista. Eu pergunto para o senhor, o princípio do direito aí, a gente tem que ter a proporcionalidade, né? O senhor não acha que foi assim, eu volto a dizer, não estou fazendo juízo aqui de valor, o senhor foi meio, sei lá, para chegar e puxar e dar um tiro, chegar nesse ponto que chegou, no caso aí dessa segunda-feira, doutor? Nós precisamos, para entender o que de fato aconteceu, o necessário seria uma análise mais atenta do inquérito, tudo que a polícia vai produzir nesses dias, já produziu e continua produzindo a oitiva de todas as testemunhas que presenciaram o ocorrido, para ver de fato o que levou essa explosão, essa atitude do vigilante. Mas nem sempre, nem todos que matam devem ser apenados. Tem casos que a pessoa que age em legítima defesa, tem legítima defesa própria, quando a pessoa vai se autodefender, tem a legítima defesa de terceiro, tem a legítima defesa putativa, legítima defesa imaginária, tem a questão também do homicídio privilegiado, a pessoa que mata por uma questão moral, a pessoa que mata o estuprador da filha, por exemplo, ele merece uma pena? Muitas vezes sim, mas uma pena menor do que aquele criminoso que comete um crime sem um motivo, sem um motivo aí que privilegie esse crime. Então, nesse caso, a gente precisa ver com exatidão aí o desenrolar dessa história, não só aquela última cena que foi muito noticiada, dele dando tiro, mas o que aconteceu antes, que eu como advogado, o que mais me trouxe a curiosidade é saber a cena, o que levou aquele ato, aquela explosão, porque pode ser que ali que seja a justificativa do crime. Ele talvez tenha errado atirar nas costas, sim, mas olhando pelo que eu vi na mídia, não tive acesso a esse inquérito, mas o que eu vi na mídia, muito provavelmente podemos dizer que se aquele sujeito que voltou, fez aquela funcionária do banco refém,
ele pode muitas vezes até ser considerado como um herói, porque a gente não, na visão do vigia, o que ele poderia ter feito? Pegou a menina como refém, a mulher como refém, melhor dizendo. Depois continuou, ele poderia, se de fato estivesse armado, ele poderia até tentar contra uma outra pessoa naquela saída. Então, vai ser muito difícil para o tribunal do júri julgar. Vai ser um caso, realmente é o que a gente chama no direito, uma bola dividida. Tem argumento para os dois aí, tanto vai ser um prato cheio aí, tanto para a acusação quanto para a defesa, para poder dar um deslinde desse caso, aí, dar um desfecho nesse episódio. Eu pergunto para você no Linha ao Vivo, você pode participar do Linha ao Vivo, já tem pergunta aqui, a Gabriela, ela está perguntando, se você acha o segurança, o vigia, você acha que ele é culpado ou inocente? Você acha que foi legal ou não? Se você quiser fazer a pergunta para o Dr. Rafael, você pode entrar aqui, ó, já está entrando aqui no Linha ao Vivo, que é muito importante, que é aquela debaixo aí da sua tela do computador, você fala o seu nome, o seu bairro, procura, faça a sua pergunta. Doutora Gabriela está perguntando aqui, é uma pergunta no ao vivo, ela está perguntando, as imagens podem não estar de acordo com a verdade, doutor Rafael? A Gabriela. Não, creio que não. O que eu entendo é que pode estar incompleta. Só foi mostrado ao lado aquele momento dos tiros nas costas. A gente não sabe o que levou antes. O que levou, que ação que fez desencadear a reação do vigia. Me parece, é uma questão muito complicada aí, porque, inclusive, no momento de um dos disparos, ele estava com aquela mulher, aquela funcionária do banco como um refém. Temos que ter em mente, o vigilante estava trabalhando, estava ali no seu local de trabalho, é uma atividade tensa, todos ali, em tese, são suspeitos, ele não tem como aferir em tão pouco tempo quem é cliente, quem não é. Aliás, os criminosos sempre se disfarçam, vão muito bem vestidos para praticar esse tipo de delito, chamada saidinha de banco. Então, é uma situação extremamente tensa. E para o vigilante aferir naquele momento, tudo me leva a crer que ele agiu aí provocado por uma ação daquele próprio pseudo-cliente aí que já tinha discutido na sexta, não contente, em vez de ir numa outra agência, retornou lá, provocou a própria... Não estou aqui também fazendo o papel, defendendo já o vigilante, que estou baseando no que eu vi na mídia. Preciso ver, o ideal é ver o que está no inquérito, o que foi produzido, outras imagens aí, mas de grosso modo, assim, entendo que as imagens ali são bem esclarecedoras, bem interessante aí, a gente ficar atento aos próximos... O que mais vai ser divulgado aí desse inquérito. Quero agradecer muito, viu, Gabriela? Tem já mais a Rayane aqui. Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Doutor, falando de mídia, né, o senhor falou muito de mídia, então a gente tem que colocar que nós que somos da mídia, jornalistas, a mídia, ela ajuda ou atrapalha neste caso, doutor Rafael? Eu sinceramente entendo que ela atrapalha um pouco. Por quê? Por conta que ela frisa... Está frisando muito a parte dos disparos, sem se preocupar, sem aprofundar o que aconteceu antes. O que levou ao disparo? Lógico, olhando aqueles disparos, realmente, no primeiro plano, a gente fica perplexo com a cena, mas o que levou a isso acontecer? Né? Porque ele podia estar defendendo alguém ali dentro. Realmente, ele pode ter acreditado que fosse um assalto. A gente precisa ver o que aconteceu antes. Tenho certeza, deve existir outras câmeras aí que filmaram toda a ação. A notícia que inclusive a gerência daquela agência tinha, por conta do episódio da sexta-feira, tinha realocado ele no segundo andar, tirou ele da porta giratória, mas mesmo assim a vítima foi procurar, foi localizar onde que estava o vigilante. Então, precisamos analisar com muito cuidado para não cometer uma injustiça aí. Falando de injustiças ou justiças, a Rayane, ela disse o seguinte: doutor, eu acho um absurdo alguém atirar nas costas de alguém. Para mim isso já é um indício de homicídio doloso. A Rayane está aqui, ó, tá perguntando. Obrigado, Rayane, um beijo para você, para Gabriela. Tem mais gente aqui, o Fabrício. Vamos lá, fala para mim, doutor. Então, o fato por si só de atirar nas costas de alguém, por si só não pode ser considerado aí que tem intenção, sim, mas que ele deva ser apenado já é uma outra história. Há uma tese em direito chamada inexigibilidade de conduta diversa. Quando a vítima provoca tanto o agente, mas tanto, que qualquer pessoa explodiria, sai de si. Então ele pode até ter dado tiro. A gente que está vendo de fora acredita que ele teve a intenção, mas
Tamanha pode ter sido a provocação desse vigilante que ele perdeu totalmente o controle, embora deveria ter o treinamento específico para evitar, para minimizar essa consequência, mas por mais treinamento que qualquer vigilante tenha, é um ser humano, e numa situação de risco, numa situação tensa, como deve ter sido esses segundos aí que levaram ele a decidir se atirava ou não, fica complicado a gente decidir assim em tão pouco tempo se é o caso aí se houve mesmo a intenção, a vontade livre dele mesmo de cometer esse episódio, se não foi um desfecho, foi um ato de descarregar toda a emoção que ele teve ali de provocações anteriores, até o ato mesmo de defender aquela moça, aquela funcionária do banco. Tá certo. Acreditando mesmo que fosse um assalto. Eu quero agradecer muito ao doutor Fabrício, que o Fabrício está aqui na tela. Fabrício, eu sei que não dá para perguntar, ele está perguntando, doutor, com o nosso tempo já está estourando, o Fabrício está perguntando de acordo com a lei, nós somos inocentes até que se prove o contrário, né? Quero agradecer a participação das outras pessoas e agradecer muito ao doutor Rafael Ferraccioli, ele que é advogado, especialista em direito criminal, um grande criminalista, que faz júri. Eu quero agradecer, muito obrigado pela sua participação no ABCD Net News Entrevista, segunda edição, viu, doutor? Eu que agradeço. E eu tenho certeza que o senhor vai voltar outras vezes aqui para comentar outros casos e para estar falando para a gente, tá certo? Fico à disposição. E eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga internauta, muito obrigado a todos que estão acompanhando e daqui a pouquinho eu venho aí. Porque o ABCD Net News Entrevista segunda edição fica por aqui. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã. Fiquem com Deus. Eu venho às 17 horas, a Ana Flávia ao meio-dia e daqui a pouquinho, nosso Momento Telecom, você me vê em dose dupla. Um beijo, até amanhã.